Bom, então, a gente, na aula passada, a gente aprendeu a calcular, determinar o volume ali do poço de sucção, a trabalhar um pouquinho naquelas diferentes alturas de submergência, altura útil, atendendo ali aos critérios previstos no material técnico, norma, livros, etc., né? E aí, nessa aula de hoje, eu vou falar rapidamente desse roteiro de cálculo, só relembrando aquilo que vocês certamente já viram na disciplina de hidráulica, que vocês vão aplicar aqui nessa minha disciplina. Bom, então tudo começa, né, com o cálculo lá da dimensionamento da rede em si, determinação das vazões, determinação ali das vazões dos trechos, as vazões de projeto, as quais vão ajudar no cálculo do diâmetro ali de cada trecho ali do sistema de esgotamento sanitário. E aí essas vazões vão, dependendo do arranjo do sistema de esgotamento sanitário, vão chegar a uma ou mais estações elevatórias. Como no nosso projeto é uma estação elevatória centralizada, todas as vazões ali dos trechos vão culminar na chegada nessa estação elevatória, né, nesse posto de sucção dessa estação elevatória centralizada. E aí, obviamente, que a gente vai ter ali um conjunto de bombas que vão bombear esse esgoto para a estação de tratamento. Aí, no dimensionamento, a gente vai ter que fazer alguns dimensionamentos do posto de sucção, que aprendemos na aula passada, e da potência ali da bomba e do diâmetro da tubulação de recalque, que é o que a gente vai falar rapidamente nessa aula de hoje. Para cálculo da potência, a gente, obviamente, que tem que entrar ali na curva característica da bomba, obtida ali no catálogo dos fabricantes, para conseguirmos dados de rendimento, para conseguirmos dados de requerimento ali da bomba em termos de NPSH, né? E também a gente, com base nisso, termos ali detalhamento sobre tipo de bomba, modelo de bomba, tudo isso vai conter, né? Assim, vai consistir nesse detalhamento que a gente vai dar ali nas plantas da estação elevatória. Obviamente que a gente vai ter que determinar uma vazão de bombeamento. E como a gente já falou, essa vazão de bombeamento, ela é determinada pelo ponto de interseção entre a curva do sistema e a curva da bomba, tá? Que a gente vai falar um pouquinho também nessa aula de hoje. Portanto, aqui, olha, na curva característica da bomba, a gente tem várias informações aqui, olha, como, né, vazão contra altura manométrica, e aqui a gente tem os modelos e, consequentemente, aqui, informações sobre rotação, etc., mas, especialmente, o que a gente obtém são os rendimentos que a gente utiliza na fórmula da potência, né, para calcularmos a potência ali necessária da bomba para aquelas características em questão, tá? Ou seja, para aquela vazão que eu vou necessitar de bombeamento, para aquela altura manométrica total, né, e para aquele rendimento que eu vou obter aqui como informação de cada conjunto motobomba. Então, assim, temos várias formas de efetuarmos esse dimensionamento. Isso aqui é um roteirozinho de cálculo que eu trago de um colega, que é o professor Neison Mendonça, que é professor lá da Federal do Pará, que é especialista em estação elevatória, tá? Que tem esse mesmo roteirozinho num capítulo de livro aqui, de 2016, que eu trago aqui, deixo para vocês, para vocês darem uma olhada, né? O professor Neison utiliza formas diferentes de cálculo aqui da elevatória, certo? Eu utilizo grandemente a fórmula de Hazen-Williams, né? O professor Neison utiliza fórmulas aqui de Colebrook, fórmula da equação universal, né? Então,
a gente pode ter diferentes, diferentes formas de determinarmos essas alturas manométricas totais, consequentemente, né, aí o cálculo da potência da bomba. Eu vou mostrar para vocês, né, um roteirozinho que eu normalmente utilizo e que a maior parte das consultorias que eu acompanho, os projetos e tal também utilizam, tá? Bom, então aqui no dimensionamento a gente vai ter que contabilizar e vocês vão ter que elaborar, né, essa planta baixa aqui, olha, do posto de sucção, se vai ser quadrangular, retangular, circular, isso diz respeito ao projeto aí de cada grupo, ok? Então, cada grupo vai fazer, né, esse detalhamento aqui de colocar em planta o número de estações, né, aqui, número de bombas aqui em série ou em paralelo, né? A gente vai ter essa caixa de manobra, que é exatamente aquele local que a gente dispõe ali de conexões, de válvulas, de todo e qualquer dispositivo para permitir o funcionamento e também a proteção adequada ali da bomba. Juntas de desmontagem, registro de gaveta, válvulas de retenção, todas aquelas peças que a gente já falou anteriormente. Isso em planta e isso em corte, ó. Então, aqui a caixa de manobra com as peças aqui, ó. Obviamente que essa altura aqui, tudo vai depender dessa cota de chegada do tubo aqui, ó, na estação elevatória. Vai depender de outros fatores, como a altura útil que o grupo vai utilizar aí para o seu posto de sucção. A gente viu que tem que ser maior ou igual a 0,6. Então, dependendo de cada grupo, vai ser adotado uma determinada altura útil, uma determinada forma, né, ali, que vai resultar em dimensões e que, para eu atender um determinado critério ou de volume efetivo ou de volume útil, eu vou ter que mexer nessas alturas efetivas ou alturas úteis. Portanto, essas variáveis, né, vão interferir, obviamente, no projeto de cada uma das equipes, que vão ter vazões ali diferentes, as quais demandarão volumes úteis e efetivos do posto de sucção diferentes também. Então, como a gente vai tratar de uma bomba submersível, vamos ter a colocação da bomba submersível aqui, e também, dependendo aqui da área do posto de sucção, a gente pode ter esse fundo plano ou esse fundo mais, né, com uma determinada inclinação no sentido, né, do encaminhamento para as bombas, de material eventualmente depositado aqui. Como eu vou disponibilizar para vocês algumas informações da NBR 12.208, né, agora de 2020, então lá tem que para áreas de posto de sucção menores ou igual a 8 metros quadrados, não há necessidade de inclinação aqui do fundo do posto de sucção, a gente pode ter um fundo plano. Ou seja, para pequenos poços de sucção, a própria bomba ela tem uma determinada capacidade de sucção e ela evita, né, ali a formação de zonas mortas dentro do poço de sucção que vão, eventualmente, na presença dessas zonas mortas, potencializar a emanação de gases odorantes, tá bom? E os cuidados aqui na entrada, né, sempre aquela coisa de evitar vórtices, evitar ali movimentos tangenciais ali, potencialmente ser prejudiciais à entrada de ar na bomba e, consequentemente, problemas aí ligados ao bombeamento aqui do fluido, diminuição do rendimento, etc. Problemas de cavitação, tá bom? Beleza. E aí, gente, ó, observem que esse desnível geométrico em relação, né, daqui para cá, né, e obviamente que daqui até a chegada da estação de tratamento de esgotos vão interferir nesse dimensionamento da estação elevatória.
Todas essas peças aqui, conexões, vão interferir no dimensionamento, porque vão demandar uma determinada perda, né? Vão causar uma determinada perda localizada, as quais vão ter que ser contabilizadas, como vocês aprenderam na disciplina de hidráulica. E, obviamente, que depois dessas peças aqui, ó, a gente vai ter grandemente uma diminuição dessa energia, né? Ou seja, essa declividade ali da linha de energia vai ser causada, né? Assim, essa maior ou menor declividade vai ser causada exatamente pelas perdas de carga, que vão, obviamente, depender do diâmetro ali da tubulação de recalque. Maiores diâmetros, menores perdas de cargas distribuídas, e menores diâmetros, maiores perdas de carga distribuídas, tá? E aí, olha, tudo isso a gente vai contabilizar nesse dimensionamento, certo? Beleza. A gente já viu isso aqui, né? A questão do cálculo do volume útil, do volume efetivo, que a gente viu na aula passada. Já vou poder passar em relação a isso. Né? A forma de entrada do esgoto, se ele vai ser lateral, se ele vai ser frontal, a questão do fundo, que a gente já discutiu, o número de bombas, como é que vai ser aqui o arranjo na caixa de manobra, tudo isso vai depender aí de cada um das escolhas das equipes aqui para o projeto, tá bom? Beleza. Então, temos que ter cuidado em relação ao detalhamento, né? Por exemplo, isso aqui é uma coisa errada, a chegada do esgoto aqui sem nada, né? Sem nenhum tipo de parede de dissipação aqui, né? Essas vazões máximas diárias, horárias, podem, de uma certa forma, interferir aqui no funcionamento da estação elevatória. Tubulação em PVC, né? Normalmente a gente trabalha com tubulações em ferro fundido, fios elétricos aqui sem estar devidamente colocados em eletrodutos, né? Ou de uma certa forma com uma proteção adequada, né? Então, tudo isso a gente pode citar como exemplos errados de construção de estação elevatória. Isso aqui, gente, olha, são alguns elementos que estão presentes ali no barrilete de recalque, ou muitas vezes ali na caixa de manobra, né? Ó, imagina que aqui temos o posto de sucção, ó, que a gente não está vendo. Aqui está sendo, essas bombas são submersíveis, né? Como vocês estão vendo, não há bomba aqui em cima. Então, elas estão lá embaixo, em contato com o esgoto. A tubulação de recalque, olha, aí ela vem para cá, para essa parte do terreno natural, com essa curva aqui, ó, de 90 graus, com flanges, ó, em ferro fundido, como vocês estão vendo aqui, ó. A presença de algumas peças, ó, como válvula de retenção, como registro de gaveta, como junta de desmontagem. E aqui, olha, na saída, o que é que vocês estão observando aqui? A presença já de uma ventosa, ó, já para ajudar na expulsão de ar que já vem aqui pelas bombas, né, bombas submersíveis colocadas ali no posto de sucção. Manômetro aqui, ó, para, obviamente, verificação da pressão, tá? E assim vai, ó, um T, ó, como vocês estão vendo, com flanges, ó. E assim vai. Portanto, o projeto de vocês, né, vocês vão precisar fazer essas definições de como vai ser o arranjo ali das peças, conexões, que vão depender, obviamente, do número de bombas, né, das dimensões ali do posto de sucção, tá bom? E, obviamente, que cada uma dessas peças, elas precisam ser antecipadamente previstas, porque vocês vão precisar calcular as perdas de carga localizadas ali. E isso aqui, gente, ó, quando você tem uma casa de operação com o posto de sucção interno aqui, ó, por exemplo, né, aqui com o canal de acesso, sistema de gradeamento aqui, ó,
mecanizado, uma grade do tipo escalar, e todo o sisteminha de trilho e talha aqui, ó, para remoção, manutenção, substituição do conjunto motobomba. Dependendo do porte da estação elevatória, a gente vai ter gradeamentos de limpeza manual, mecanizada, né, a colocação aqui de container para armazenamento do material retirado, que a gente chama de material gradeado. E se a gente tem areia também, temos container para o acúmulo de areia, e todo esse material vai para aterro sanitário. Temos que ter, no layout da estação elevatória, toda uma facilidade de acesso ali para o carro da equipe de manutenção, que vai levar a bomba para conserto e trazer, substituição de bombas, etc. E outras coisas, né? Como é que vai ser o tipo de tampa, detalhe aqui da tampa que vocês vão colocar. Observe que a estação elevatória, a gente tem um portão de acesso, né? Um muro aqui, ó, que vai evitar a entrada de pessoas estranhas, né? Transeuntes aqui. A circulação, a entrada do carro aqui, ó, colocação aqui do guindaste e a talha para remoção do conjunto elevatório. São suspiros, muitas vezes colocados aqui, olha, obviamente para facilitar a saída aqui dos gases odorantes, né, evitando maus odores. A colocação de guarda-corpo, que muitas vezes vem se utilizando bastante, guarda-corpo em PRFV, né, essa fibra de vidro. Por quê? Porque como na elevatória eu tenho muita a presença de gases odorantes, muitas vezes quando eu utilizo ferro, aqui, por exemplo, em guarda-corpos e tal, ou eu tenho que ter muito cuidado na escolha ali do material de pintura, né, do ferro, colocar revestimentos ali para aumentar a vida útil, a proteção contra a corrosão, pinturas frequentes para exatamente aumentar a vida útil, né, ali do guarda-corpo em ferro. Mas, assim, que tem vantagem, muito mais resistente do que o em fibra de vidro, mas você tem aqui, na utilização de fibra de vidro, tem a grande vantagem de não sofrer a ação, né, desses gases odorantes, especialmente o H2S, o gás sulfídrico, né, que é extremamente corrosivo, como já falamos aqui em outras oportunidades, tá? Isso aqui é na caixa de manobra, que eu pedi para vocês fazerem um detalhe também, gente, como é que vai ser a caixa de manobra de vocês, né? E as peças que eu já comentei, válvula de retenção, junta de desmontagem, registro de gaveta, nesse caso aqui, olha, um T flangeado, certo? Um toco aqui, ó, nesse caso, flange, ó. Aqui outro T, outra juntazinha, desmontagem, ventosa, né? Então, isso aqui seria um exemplo desse detalhamento da caixa de manobra. Então, obviamente, que como eu já falei em algumas oportunidades, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que fazer a curva do sistema e plotarmos ali em relação à curva da bomba. Portanto, essa curva da bomba aqui, ó, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ali um determinado catálogo do fabricante, que tem ali essa curva da bomba, né? Obviamente que vocês já vão dar uma olhada naquela bomba que é capaz de bombear na vazão que você precisa e na altura manométrica que você precisa, e aí você traz esses dadozinhos aqui, por exemplo, para uma planilha do Excel. Vai plotando, né? Vazão tal, altura manométrica tal, esse ponto aqui tal, e a gente consegue colocar essa curva da bomba, por exemplo, né, numa planilha de Excel. E aqui você vai ter a curva do sistema também, que se consegue montar numa planilha do Excel, por exemplo. E aí a gente vai ter esse ponto de interseção. Esse ponto de interseção aqui, né, é o que a gente chama de ponto de operação. É aquele ponto, né,
que vai definir uma vazão de bombeamento, e essa vazão de bombeamento, ela é correspondente a uma determinada altura manométrica. Essa altura manométrica, como a gente já discutiu anteriormente, ela é correspondente a duas partes. Uma parte correspondente ao desnível geométrico e outra parte correspondente às perdas de carga. Está aqui o desnível geométrico e as perdas de carga. Desnível geométrico incluindo sucção e recalque, obviamente. Se a gente tem uma bomba submersível, não vou ter ali uma altura específica de sucção, vou ter uma altura já total de recalque, e eu vou ter essas perdas de carga aqui, localizadas e distribuídas. Beleza. Aí, no perfil de energia que eu mostrei, que eu pedi para vocês, vocês vão exatamente fazer essa verificação de como o teu sistema, naquela condição, vai se comportar, né, em relação ao perfil do terreno que eu dei também, tá? Então, qual vai ser o roteiro aqui de cálculo, né, conforme a gente já conversou um pouquinho. Eu vou, depois que eu vou iniciar na realidade ali com um determinado diâmetro, né, que eu vou calcular ali pela fórmula de Bress, né, e aí, olha, esse diâmetro, certo? Vai ser exatamente qual? Vai ser um K que multiplica aí raiz de Q nessa vazão aqui, a vazão de recalque, tá? E esse K, normalmente, ele está entre 1,2 e 1,4. Se a gente está utilizando uma bomba, por exemplo, centrífuga de eixo horizontal, uma bomba de poço seco, em que eu vou ter um diâmetro de sucção diferente do diâmetro de recalque, a gente calcula o de recalque e o de sucção, né? Como vocês viram em hidráulica, a gente usa um diâmetro comercial imediatamente superior. Aí eu faço uma verificação das velocidades por meio da equação da continuidade, né? Q igual a V vezes A, e que a NBR 2208 traz alguns números. Para a sucção, a velocidade tem que estar entre 0,6 e 1,5 metro por segundo, e no recalque, essa velocidade tem que estar entre 0,6 e 3 metros por segundo. A linha de energia, e obviamente, né, aqui o que eu vou utilizar será a equação de Hazen-Williams para exatamente montar ali a minha curvazinha do sistema. Então, na curva a fórmula de Hazen-Williams, não preciso estar apresentando ela novamente aqui para vocês. A perda de carga vai ser função dessa vazão, do C, né, que é o coeficiente de rugosidade. Provavelmente vocês vão usar ferro fundido, né? Aí, uso o C do ferro fundido. O diâmetro, né, aqui, que vai ser função também ali do diâmetro calculado pela fórmula de Bress, né? E aí a gente vai ter a perda de carga distribuída, função aqui do L, né? Então, na medida em que eu vou aumentando ali o meu L, a extensão da linha de recalque, obviamente que eu vou aumentar a minha perda de carga distribuída. E é por isso que eu vou ter uma diminuição da linha de energia à medida em que eu aumento ali a extensão, o comprimento da linha de recalque, né? Então, o que eu vou contabilizar vão ser esses elementos, né? No nosso caso, não vai ser dessa forma, por quê? Porque eu vou estar utilizando, eu coloco no projeto que vocês devem utilizar uma bomba submersível, né? Mas quem se lembra dessa figurinha da disciplina de hidráulica, eu tenho um desnível geométrico aqui da sucção e outro do recalque, né? Esse aqui vai ser o meu desnível geométrico total, obviamente pegando o nível mínimo ali do poço de sucção até o nível máximo na chegada da estação
de tratamento, por exemplo, e aí eu vou contabilizar as perdas localizadas e distribuídas. Logo, a minha altura manométrica total vai ser essa, né, esse somatório dos desníveis geométricos na sucção e no recalque, e as perdas de carga, né, aqui na sucção e no recalque, e uma vez mais, perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção e no recalque. Com base na minha vazão ali de recalque, na minha altura manométrica total, correspondente àquela vazão de recalque, o rendimento correspondente àquele ponto, né, de interseção, aquele rendimento mais próximo ali, né, que a gente vai utilizar. Aí eu vou, e esse peso específico do líquido, que é água, né, peso específico de água, já que, como eu já falei, o esgoto 99,9% é água, eu vou determinar a potência aqui requerida aqui da minha bomba. E aí eu vou, obviamente, né, olhar ali o catálogo do fabricante e ver, e também se eu vou utilizar algum fator de segurança. A literatura muitas vezes cita a utilização de fatores de segurança, a depender aqui da potência da bomba, né? E aí eu vou vou selecionar um conjunto motobomba em uma determinada potência prevista ali no catálogo dos fabricantes. E aí, depois disso, né, determinação dessa potência, eu vou verificar se eu vou trabalhar, por exemplo, com 2 conjuntos em um reserva, 3 em um reserva, um ativo e um reserva, e assim sucessivamente. Aqui são números, né, do peso específico da água, né, como a gente falou, em função da temperatura, aqui da água, né, no nosso caso aqui, nós estamos por aqui, né, mais ou menos, em termos de temperatura do esgoto, tá? E aqui são algumas informações do catálogo ali, né, da curva característica da bomba, o valor do rendimento e esse valor de rendimento que a gente utiliza ali no cálculo da potência. E uma vez mais, né, também temos que fazer a verificação em relação ao NPSH ali disponível, que ele seja pelo menos 1 metro de coluna d'água superior ao requerido, conforme as novas diretrizes da NBR 2208. E isso aqui são os sites que eu falei para vocês, de fabricante de bomba, como a Flight, como a ABS, Grundfos, a KSB, né, que dispõem de softwares que permitem o dimensionamento, a seleção de determinados modelos de bombas, etc., para uma dada finalidade, né? Se é para água, se é para esgoto, enfim. Tudo isso vocês também podem fazer uso, né, além dos próprios catálogos em PDFs, vocês podem também encontrar na internet, nos sites aqui dos diferentes fabricantes. O que é que vai acontecer? Ó? A gente vai ter lá, como eu falei na aula, tá aqui o posto de sucção da elevatória, tá aqui o tubo de chegada, que essa altura, em relação à cota do terreno e da chegada do tubo, vai variar conforme o projeto. Aí aqui a gente vai ter aquela definição também de cada grupo, com base aqui no NA mínimo, no NA máximo, no nível de submergência. Tá? Então, aqui, no final das contas, quando vocês forem dimensionar, a gente vai ter uma saída aqui, uma altura dessa linha de recalque aqui, que a gente vai somar com essa outra altura, que diz respeito à cota de chegada lá na estação de tratamento, que eu também vou dar isso aqui. Portanto, a gente vai ter esse desnível geométrico total aqui, né? Esse H1, que eu vou dar, se a gente pegar as cotas daqui da estação de tratamento e da estação elevatória, eu tenho esse H1, e esse outro H aqui, ó, vai depender, eu vou chamar de H2, vai depender do projeto de cada um, do detalhamento de cada posto de sucção aí das equipes.
Portanto, esse H1 mais H2 vai ser o meu HG, a minha altura geométrica, né? Se a gente está considerando que eu vou estar utilizando uma bomba submersível. Então, qual é a outra coisa que a gente vai precisar fazer? Calcular para termos as perdas de carga. A gente vai ter que calcular as perdas de carga distribuídas e localizadas. Aí vocês sabem como fazer, que vocês aprenderam na disciplina de hidráulica, né? Calculei aqui as perdas de carga. As perdas de carga. Então, o que vai acontecer, no final das contas, é que a gente vai calcular a potência, mas vocês vão ter que também verificar no perfil em relação até a chegada na estação de tratamento. Aí, para esse perfil, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter estaca aqui, ó, estaca 1, estaca 2, estaca 3, até a estação de tratamento, que eu vou dar esse estaqueamento. E, obviamente, aqui eu vou ter uma cota, vai ser a seguinte coisa, olha. Vai ser o nível que vai estar aqui, obviamente, somado com a altura manométrica total aqui da minha bomba. Então, se eu digo assim, gente, a minha bomba é capaz de vencer uma altura manométrica total de tantos metros, está contabilizando as minhas perdas e o desnível geométrico. Né? Então, o que eu vou fazer é exatamente colocar esse desnível aqui, né? Esse valor da MT aqui no eixo aqui do Y, né? E aí eu vou ter aqui um determinado perfil de terreno. Vamos supor que o perfil seja esse aqui, ó. Para estaca 1, vamos supor que seja essa cota aqui, 10, por exemplo. Estaca 2 seja a cota 10,5. Estaca 3 seja a cota 10. Então, vamos supor que o terreno faria isso aqui, ó. Na estaca 1 está 10, né? Então, subiu, vamos supor que essa aqui desceu. E assim vai até chegar lá na estação de tratamento. Como a bomba vai te dar uma determinada energia, no eixo aqui Y, eu vou ter uma partida aqui da minha bomba, uma determinada energia. O que é que vai acontecer na medida em que a minha linha de recalque vai se dirigindo à estação de tratamento, vai haver uma perda de energia advinda aí das perdas de carga distribuídas e localizadas, né? Mas principalmente distribuídas. Então, essa energia, né, essa tangente, esse coeficiente angular aqui, ó, vai diminuir. A gente contabiliza isso, né? Conforme aí Hazen-Willis. Então, vai fazer com que tenha energia para chegar aqui na minha estação de tratamento. E o que eu falei é que, do jeito que eu desenho esse perfil de terreno aqui, a minha piezométrica não bate, né, não atravessa em nenhum momento o meu perfil de terreno. Consequentemente, eu não vou ter nenhuma dificuldade de transporte aí desse meu fluido, a partir dessa minha bomba. Vamos imaginar que, por alguma razão, eu tivesse um perfil de terreno assim, ó. Um ponto alto aqui, né? Em que a minha piezométrica toca o meu ponto de terreno. Aí eu não teria condição de utilizar essa bomba. Eu teria que o quê? Ou escavar uma montanha, como essa aqui que vocês estão vendo, ou o quê? Ou utilizar uma potência maior, que vai me dar uma altura manométrica maior. Consequentemente, quando eu jogar esse coeficiente angular, né? Aqui, essa inclinação advinda da perda de carga, não ter em nenhum momento essa batida no terreno natural. Então, o que vocês vão fazer em linhas gerais no projeto da elevatória é isso, é dimensionar o posto de sucção, é dimensionar a bomba, né? É escolher a bomba, né? Consequentemente, escolher a bomba, verificar o NPSH, a questão da cavitação, fazer o detalhamento aí de corte, plantas, detalhes das bombas e das peças, das conexões, não só ali do barrilete de recalque, mas também da linha de recalque. Vão fazer o dimensionamento também do tubo de recalque, certo? E vão fazer também esses perfis hidráulicos que são requeridos para o projeto da elevatória.